Vamos lá? Lembrar a Aurora? Se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era, Aurora. Se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era, Lembrei, outra devolução de juventude, olha que coisa boa. As mulheres, elas estão tão presentes na história do carnaval, né? Você citou Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que ela, me lembro que ela criou, li, né, que ela criou o machixe e causou uma polêmica, chocou a sociedade carioca, né? Com a coreografia, que era uma coisa inaceitável na época, né? Qual o papel da Chiquinha Gonzaga no carnaval? Chiquinha Gonzaga é uma referência não só na música popular brasileira, mas também nos movimentos sociais, porque ela foi também, né, o primeiro movimento feminista foi ela. Questão do movimento feminista, né? Então, uma mulher que nasceu em 1847 e que estava, né, jovem, por volta de 1860, 1870, em pleno Brasil Império, né, da escravidão ainda, em que a mulher cabia um único papel de estar em casa, procriar, né, e gerir a educação das crianças. E ela rompe com isso tudo, né, e vai se dedicar à música, e ainda à música popular, uma coisa absolutamente fantástica no mundo. Era uma referência mundial relacionada com a questão do movimento feminista, né, porque ela superou barreiras, né. Então eu diria que as meninas do samba de rainha, né, devem um grande tributo a essa mulher fantástica, porque elas podem fazer esse tipo de coisa com toda essa tranquilidade, porque Chiquinha já fez naquela época. Agora, o que ela penou para poder fazer isso é uma coisa absolutamente fantástica. Agora você vê o inusitado, né? Quer dizer, o preconceito continua ou o inusitado continua, né? Você vê um bando de mulheres bonitas, jovens, talentosas, fazendo samba. A gente estranha. Quem está em casa deve estar estranhando. Oh, meu Deus do céu, é verdade, hein? Porque ouve o disco, vê na televisão e diz, meu Deus, são tão bonitinhos, tão talentosinhos, né? É estranho, porque normalmente isso é coisa de homem que sai para a rua, e, enfim. Embora agora nos blocos carnavalescos não aconteça muito, que os homens todos se vestem de mulher, né? Mas, enfim, a Chiquinha, ela tinha esse binômio, Alberto, que eu acho fundamental. Todos nós trabalhamos com comunicação, nós temos um comprometimento com a cultura, claro, com a cultura nacional, mas fundamentalmente com o social. Ela teve esse tipo de percurso, né? Esse que eu chamo de binômio obrigatório para quem trabalha com comunicação. E ela defendia não só, sei lá, os próprios interesses, como toda a classe artística. A criação da SBAT, por exemplo, né? Que é Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, é prova dessa história. Não sei que a criação dessa entidade representou naquele momento, com certeza alguma coisa muito importante, porque não existiam órgãos que defendessem os artistas, né? Isso partiu dela também. Você conhece essa história, né? Sim, esse interesse profissional, ela é praticamente também fundadora desse princípio, porque isso vai gerar depois os sindicatos, né? E essa ideia de que músicos, de pessoas ligadas ao teatro são profissionais nessa época, é uma coisa bastante precoce. A SBAT existe até hoje, é uma referência histórica muito importante, mas Chiquinha Gonzaga, né, tem essa iniciativa, se não me engano, em 1917, que é uma coisa bastante precoce, porque do ponto de vista de organização musical também, por volta de 1914, que a gente começa a ter um tipo de organização que seria futuramente alguma coisa parecida com sindicatos, para defender uma classe profissional. Então, ela realmente foi precursora em vários aspectos. E essa coisa demorou, Berto, eu vou dizer uma coisa, quando eu me insurgi com a família, que eles estavam formando, né, alguém que fosse continuar o trabalho deles, eu me meti com essa história de música, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E eu me lembro que uma tia-avó me disse, meu Deus, ele vai jogar o nome da família na lama, nesse ambiente promíscuo. Imagine, ele quer ser cantor do rádio. Há muito tempo que ninguém ouvia mais rádio. Era tudo na televisão, né? Esse preconceito existiu até
o início da década de 60, por aí até o meado da década de 60, tinha esse tipo de comportamento ainda da sociedade brasileira. Quer dizer, devemos a Chiquinha Gonzaga essa tentativa de profissionalização de uma atividade que é absolutamente indispensável, porque alimenta o nosso espírito, a nossa alma, sei lá, a música. Gosto muito. Essa realidade vivi eu também, embora eu não tenha me dedicado a ser músico, mas quando eu estava, pelo interesse dos meus pais, destinado também pela década de 60 a ser um bom médico, quando minimamente um engenheiro. Quando eu declarei que eu tinha interesse pela questão da música, foi uma decepção enorme para os pais japoneses, de um pensamento mais conservador. Só muda de endereço. Exato. Os caras prepararam um sucessor para o negócio deles e deixou o cabelo crescer e foi cantar rock and roll. Ai, meu Deus do céu. E a história da tia Seata, né? Que ela disfarçava as rodas de samba, porque antigamente era proibido isso, né? Sim. E ela tentava confundir isso com rituais religiosos, né? Africanos, para enganar a polícia. Isso aqui é imaginação, né? Eu tive que conhecer hoje, o Márcio, nosso diretor, me deu um briefing muito interessante sobre a tia Seata, e eu, em pouco tempo, eu fiquei apaixonado por essa mulher. Sim, ela é uma mulher absolutamente fantástica, já desde o final do século XIX. Mas, no fundo, René, a gente pode chegar, né, retroceder mais ainda, porque nós temos na cultura tradicional popular brasileira, né, uma referência fundamental que é a Rainha Ginga, de Angola, que botou tropas portuguesas para correr várias vezes e ela se tornou lendária, sabe? Isso lá no século XVI. Né? Então, hoje, nas congadas, nos moçambiques, ainda se canta falando dessa Rainha Ginga, que virou um mito, uma lenda. Uma mulher negra, rainha de fato. Sim, rainha de fato, né, que comandou tropas e enfrentou os portugueses várias vezes, conseguindo bater os portugueses. E daí vem outras mulheres fantásticas, rainhas, tia Seata, essa referência. Tia Seata nasceu em plena época da escravidão, né? Sim, sim. Em 1870 ela já estava lá pelo Rio organizando, né? Tinha ligações com cultos de terreiro. E foi que também eram proibidos, o candomblé. Não completamente. Imagina isso tudo no Brasil Império. Olha lá na foto a tia Seata aí, ó. Você imagina. Esta realmente foi uma grande rainha. Quando a história do samba carioca, né, que eu sou carioca, era feito na Praça 11, tinha que se passar obrigatoriamente pela casa dela. Pela casa dela. Era que coisa sensacional. Agora, também falar em carnaval, não da tia Seata, que é pioneira dessa história, mas falar em carnaval e não lembrar de Carmen Miranda, eu acho que é como se estivesse falando da maior, não se estivesse falando, né, da maior festa popular do nosso país. Como é que essa pequena, notável, que foi Célia de Alencar que pôs esse apelido nela, né? Foi, né? Não me lembro bem. Enfim, quem foi. Como é que ela mostrou o nosso carnaval para o mundo? A Carmen Miranda, ela começa praticamente a se projetar justamente com uma música carnavalesca que é Taí, né? Taí, o nome popular. Eu fiz tudo para você gostar de 1930. Olha. Então, ela desponta praticamente para o mundo da música com uma música do Gilberto Carvalho, que era médico mineiro, e aí ela avança, mas ela é essa grande referência. Depois também cantou Mamãe Eu Quero, Douradas de Madrid, participou do filme Alô, Alô, Carnaval, 1936. Né? E o sucesso que fez nos Estados Unidos, impressionante. Outro dia eu vi um desenho do Tom e Jerry, que eu tenho paixão, quando era produzido pelo Fred Quimby, e os diretores eram o Hanna-Barbera, né? Tem uns gatinhos cantando Mamãe Eu Quero, e na década de 1940, os gatinhos cantando Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamá, da Popetai, não sabia nem falar, mas cantavam. Que coisa impressionante. Bonitinha, essa vamos marcha lembrar. De 37. De 37, né? Vamos lembrar uma coisa da Carmen? Qualquer uma manda. Vale tudo. Anunciar e garantir que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por
causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. E o mundo não se acabou, que é o nome da canção. E Emilinha Borba, vocês lembram de Emilinha Borba, Marlene, Rádio Nacional, que coisa, rivalidade, impressionante. Pior do que quando eu apareci, que era Roberto Carlos e Rony Fon, o pau comia solto. Que coisa, hein? As rainhas do rádio, né? Rainhas do rádio. Qual é o papel delas no carnaval? Já são uma geração posterior. Bem posterior, né? Carmen, de 40 para cima, isso, né? Então, 50. Emilinha, por exemplo, grava em 49 o Chiquita Bacana, que é uma referência do carnaval Chiquita que se Bacana, dança, lá da se canta Martinica. até Olha hoje. as duas, olha lá. Sim. Emilinha à esquerda, Marlene à direita. Então, ambas tiveram grande sucesso de carnaval, não só gravando marchinhas, mas também sambas. Então, são também duas grandes referências justamente desse período que você mencionou, né? As rainhas do rádio. Rainhas do rádio. Eu fico imaginando, naquela época da Rádio Nacional, se essa coisa estivesse sendo traduzida hoje, para o nosso establishment, pelo que acontece hoje, seriam multimilionárias. Né? Ah, sem dúvida. Que coisa, né? Sem dúvida. Eu fico olhando, às vezes, para trás, vejo o Garrincha. Né? Hoje, pensou, que pena, nasceram na época errada. De qualquer maneira, pioneirismo implica certos sofrimentos. Né? O samba é um ritmo, aliás, menos preconceituoso, por isso a participação de mulheres desde aquele tempo, no início do século XX, não? Sim, na verdade, outros gêneros também têm a participação das mulheres, que marchas também, muitas mulheres, né? O próprio exemplo da Carmen Miranda participou. Mas no samba a gente tem também vários exemplos, realmente, da presença da mulher. Em alguns momentos, dentro de um ambiente também mais machistas, mesmo na época de Ataúfo, e suas pastoras. Suas elas tinham uma pastoras, função, né, um pouquinho Que secundária. homem elegante era Ataúfo Alves, não? Aquela, arrumado, né? Aquelas típicas e tal. Mas muitas mulheres realmente sempre estiveram presentes, né? E depois, mais recentemente, é que a gente vê elas já disputando de uma maneira quase que independente, né, da presença do homem e até dos grupos, já visto aí o grupo das meninas que realmente... Que, aliás, Samba de Rainha vai ficar costurando essa nossa conversa aqui, que eu vou estar com Samba de Rainha, vou estar com o Alberto, e não acabou, não. Tem muito mais música e histórias impecáveis das grandes mulheres do samba. Se você sair daí, bonitinha, ou você, bonitão, para assistir desfile de carnaval na rua, ficar muito chateado com você. Não sai, que a gente já volta falando de carnaval, de uma outra maneira. Me espera. Vou abrir alas que eu quero passar